Hoje a gente veio do futuro distante para falar sobre viagem do tempo. Espera aí, não tão distante assim também. Pô, mas daí você me quebra também. Fazer o quê? Tá, mas a gente vai falar sobre viagem do tempo. Mas primeiro, roda a vinheta aí. E se tem uma coisa que o nerd gosta é falar sobre viagem no tempo. E aí, Michael, o que a gente pode falar de viagem no tempo? Viagem do tempo, como a gente vai falar mais estritamente sobre filmes, então a gente vai focar no tema de viagem do tempo em filmes tanto do passado como os mais recentes. Fica aí com a gente até o final para que a gente vai falar de filme bem interessante. E já Bom, aproveita esse momento aí, se inscreve no canal, compartilha aí, comenta alguma coisa sobre esse episódio. E tem a campanha no Apoia-se, ali embaixo tem um link. Ajuda a gente aí. Valeu? a gente também tá no Spotify, só para avisar, né, então a gente tem o canalzinho da gente lá no Spotify, então segue a gente lá também e quem quiser acompanhar a gente pelo Spotify ao invés do YouTube, pode seguir lá a gente seguir a gente lá também. Bom, pra começar, eu acho que, assim, o melhor filme para falar sobre viagem no tempo é o filme que, bem dizer, introduziu a ideia de viagem no tempo nessa, eh, nesse mundo de cinema, que foi A Máquina do Tempo, né. Então é um filme antigo pra caramba, então eu acho que é 1960 a primeira É, versão. a primeira versão de 60. E aí teve um remake ali, né, Foi mais feito o recente. remake do ano 2000, eu acho, se eu não me engano. Isso. E mas assim, é um filme que retrata como, em 1960, é um filme que retrata como eles viam o futuro, daquela época. Então, isso foi uma coisa totalmente inovadora, tanto para ficção como para como é que eu vou dizer? Para o setor de filmes, bem dizer. E, então assim, foi uma revolução, e ficou bastante tempo sem ter um filme sobre esse tema. Então, hoje em dia a gente também tem uma ideia de como vai ser o futuro, né, e é diferente dentro do Máquina do Tempo a visão que eles têm de futuro. Então, a gente até costuma, pegar o filme e olhar: "Ó, ali acertaram como é que vai ser o futuro". Eh, Acontece em outros filmes também, claro, né, Sim. mas a gente é interessante você ver o filme, o de 1960 que eu estou falando agora, porque, ele mostra o cara viajando numa máquina feita é tipo um estilo de uma cadeira enorme, dentro de uma cabine, né, o de 2000 foi feito tipo uma bolha, É, é tipo um domo, assim, que o cara fica dentro da cadeira, e ele viaja pelos períodos do tempo. Então, é um filme que retrata como, o futuro é visto daquela época. é Não é interessante ali, tem vários temas, né, vários tipos de viagem no tempo, os paradoxos que a gente fala, né. Então ali ele criou a máquina do tempo, porque a esposa dele morreu, né. é, Ela morreu e ele criou pesquisou, começou a pesquisar e tal, essa máquina do tempo, né, viagem no tempo, para poder voltar e salvar ela, né. Todo o começo do filme ali, é ele voltando para o passado e tentando impedir a morte dela, né, e sempre acontece dela morrer, né, nunca consegue salvar, né. Entra naqueles paradoxos que lá no final do filme eles explicam por que que isso acontece, né. é. E o de 2000 daí tem a versão mais futurista, né, eles mostram uma coisa mais, de controle, eh, quase alienígena depois do futuro, É, ele então vai como ele não consegue impedir, né.
É, Ele pensa assim: "Ah, eu não sei por que que tá acontecendo isso, não consigo impedir, então eu vou viajar para o futuro", que a ideia dele era só viajar para o passado para salvar a esposa dele, né. Daí, como ele não consegue, ele pensa o quê? "Eu vou viajar para o futuro, para uma civilização mais avançada, para eles poderem me explicar por que que isso está acontecendo, por que que eu não consigo impedir isso", né. Então aí começa a viajar para o futuro, para isso, né, para tentar, encontrar a resposta numa civilização mais avançada que ele entende como mais avançada, né, que seria mais inteligente que ele. é. E para tanto para época, né, de 1960 como atualmente, o filme traz esse tipo de reflexão sobre o que altera, o que não altera, tanto o futuro como o passado, o porquê, a visão no caso do viajante do tempo, não conseguir fazer essa alteração, então tem a reflexão emocional do porquê, né, não conseguir alterar, eh, e cria aquele pensamento de que do como é que chama quem está assistindo? Fugiu o nome da palavra. Também não entendi o que tu queres É dizer. o a pessoa hã? Não entendi o que tu queres dizer. A pessoa que está assistindo o filme, como é que é o nome da Telespectador? o O espectador. espectador. Isso, então altera também desculpa, fugi, deu mais que branco agora. Acontece, acontece. Hã, e até perdi a linha do que eu que eu ia falar. Não, mas, altera a visão do espectador, com relação àquilo ali, porque você fica pensativo, sobre aquele tema, né, você tenta junto com o personagem entender por que que ele não consegue fazer aquela, eh, salvar a mulher, porque ele não você acaba acompanhando e tentando entender. É interessante o filme porque ele puxa essa parte, reflexiva do espectador. Agora eu peguei a linha do que eu queria falar. Sim. Então, ele puxa essa parte reflexiva do espectador, era o que eu queria falar de começo, mas a palavra do espectador fugiu, eu não sei onde é que ela foi. E, então, é um filme de 1960, o de 2000 foi baseado em cima da 2002, né. hã? 2002 foi Hã. o ano que lançou, né, o remake. Eu antes ainda de sair o filme de 2000 ainda teve o livro também, que é baseado no mesmo autor do H.G. Lewis. H.G. Wells, né. É, É, e ali do filme a gente pode destacar, né, que ele tem uma imaginação do futuro até legal, que não é aquele futuro retrô, né, muitas vezes a gente vê nos filmes ali eles imaginando o futuro, até 1960 eu não cheguei a ver, né, mas ele tem um futuro muito pouco tecnológico, né, no futuro eles achavam que ou tecnológico num ponto absurdo ou uma tecnologia, a estética na verdade, não é nem a tecnologia, mas a estética de muito ultrapassada, né, como botões muito grandes, luzes piscando, que a gente vê que agora no futuro não é assim, né. Então lá tem um ponto que ele viaja para o futuro, aí ele nesse futuro tem uma grande biblioteca lá, uma livraria, eh, pública, né, uma biblioteca pública lá, e tem um assistente pessoal lá, um holograma de um assistente pessoal, ele vai lá falar com esse assistente para pedir: "Ah, eu queria pesquisar aqui sobre viagem no tempo, etcétera", daí o assistente: "Ah, quer a sessão de ficção, né?". "Não, não, sessão de ficção não, eu quero a realidade, né". E aí, tipo, o assistente duvida, é uma inteligência artificial, né, duvida que ele viajou no tempo, e continua o filme. Depois de mais um tempo, ele viaja mais para o futuro ainda, aí ele encontra essa biblioteca novamente destruída lá, destruída, tomada de vegetação, se não me engano, mas a inteligência artificial está funcionando lá ainda. Daí ele vai falar com essa inteligência artificial, e aí ele lembra: "Ah, eu lembro de ti. Ah, espera aí, mas então é verdade, então tu conseguiu mesmo, né, fez a mesma viagem no tempo".
E aí, assim vai, né, ele consegue mas enfim, ele foi o único, né, nessas pesquisas todas que ele fez do futuro, ele não encontrou mais ninguém que tenha viajado no tempo. Eh, e aí não sei, tem mais alguma coisa pra falar do filme ou já vamos falar do final ali, alguma coisa? Não, eu ia fazer um comentário mais crítico do filme, na verdade, porque o mais atual, eu não, apesar do filme ter, não vou dizer emplacado blockbuster, mas ele ficou bem conhecido, o filme. Eu não gostei da seleção do ator. Eu acredito que poderiam ter colocado uma pessoa que, eh, com uma visão mais científica, um ator que fornecesse uma visão mais científica. Ficou um cara mais perdido, sei lá. Se comparar com a atuação de 1960, você pode ver que o cara, eh, a e claro, é atuação, mas ele demonstra ter mais conhecimento. Esse mais atual parece ser uma pessoa sem alma, o cara perdeu o amor da vida dele, então o cara perdeu, bem dizer, a mas, ele não consegue passar esse sentimento de uma pessoa, que tem o conhecimento tão amplo para ter aquele poder em mãos, sabe, aquele. É, o filme também não entra muito nas teorias de viagem do tempo, né, ele é mais Não, não, é mais uma crítica mesmo, não é. mas o próprio filme, tipo, não traz muitas informações científicas, vamos dizer assim, né. Acho que não É porque se eu for analisar, por exemplo, com o outro filme que a gente vai falar aqui, que é o Hot Machine, a a máquina do tempo lá que é uma hidromassagem, que faz, o pessoal viaja para o passado, dentro de uma banheira de hidro. Então, assim, se eu for analisar desse ponto, daí eu vou ter que ver essa parte também. Então, ali assim. é meio esse outro filme ali a gente vai comentar aí depois, mas realmente a parte não o filme, a parte de teoria de viagem do tempo é bem ruim, né, mas acho que ali no caso da máquina do tempo, ele não fala muito da parte científica, não analisa nenhuma teoria, não entra, assim, na análise de teorias de tempo, mas ele é mais ou menos coerente ali com a teoria que eles implementaram no filme de Viagem no Tempo, né, então, até vamos falar aqui então da parte mais do final do filme, né, quando ele viaja muito para o futuro, muito, muito, muito para o futuro mesmo, aí ele encontra o planeta tá meio desolado e tal, mas os seres humanos evoluíram lá, eles têm até poderes psíquicos, né, e então lá no nesse caso ele chega e até um dos principais lá, e e aí ele pergunta: "Ah, por que que eu volto no tempo e não consigo salvar minha esposa, né?" Daí o cara mostra, né, o que que aconteceria se ele tivesse com a esposa dele, né. Então ele tá lá com um papelzinho da máquina do tempo, a esposa dele, chama ele, ele guarda aquilo e para de estudar a máquina do tempo para ficar com a esposa, né. Então, se ele tivesse salvo a esposa, ele não teria construído a máquina do tempo, se ele não construiu a máquina do tempo, ele não poderia salvar ela. Então entra nesse paradoxo e realmente eles, nessa teoria deles lá, a gente não consegue mudar o passado, né, que é tem várias teorias, né, várias formas de implementar a viagem no tempo, alguns filmes deixam alterar o passado, outros filmes não deixam, enfim. Esse caso ele mostra que não consegue, por quê? Porque se ele tivesse alterado, essa parte do passado, ele não teria feito a máquina do tempo, e aí como é que ele ia voltar ao passado para salvar? Então o tempo cíclico ali ia quebrar, né. Então ele nessa forma ele trata de uma forma bem legal, eu acho bem coerente, que mesmo voltando não vai conseguir alterar muita coisa, porque essa alteração talvez faria ele não ter a máquina do tempo, que daí nesse loop não teria como, né, então o passado retroalimentando o futuro, e ali alguma coisa dentro dessa teoria que barra essa alteração, né. Então, para o pessoal que está assistindo aí, a gente é nerd, tá? A gente não é entendido em física quântica
nem, como é que eu vou dizer, especialista em viagem do tempo. Então, a gente faz os comentários aqui sobre linhas de viagem do tempo, sobre, paradoxo, mas assim, a gente não é especialista, porque alguém vai comentar aí no vídeo: "Ah, os caras estão fazendo baboseira de paradoxo de linha do tempo", aí a gente não é entendido, já estou avisando, tá. Então Isso aí. assim, outro filme, você quer complementar alguma coisa desse filme? Eu acho que para mim é isso, né, essa teoria de não poder alterar o passado, ele viajando ali, vendo como eles imaginaram o futuro, então lá no até no futuro, bem no futuro, não tem tanta tecnologia, assim, de informática, essa parte de tecnologia, né, o pessoal vive lá bem simples, né, só que a mente humana é que evoluiu, né, então tem esses parece até aliens na verdade, né, e sim, acho que é isso, um bom filme, legalzinho de assistir, sessão da tarde, né, nada que É, mude a vida da pessoa, mas é legalzinho de assistir. é um filme inovador, que nem eu falei, o eu gosto mais do antigo do que do novo, mas a questão os 2 são praticamente iguais, o filme, só utilizou uma visão, um pouco diferente do que o de 1960 tinha. Bom, agora a gente vai falar sobre o filme Hot Tub Machine, aproveitar que a gente já mencionou ele aqui. Então, são um grupo de amigos que acaba, viajando no tempo, para o passado, no caso, e também é um filme que cria linhas do tempo, mas o filme é interessante porque eles mostram a época de 1980, então é interessante porque é um humor escrachado, até, o humor adulto é um pouco vulgar até o filme. Então, mas é interessante porque eles têm um ponto de vista, principalmente para quem gosta dessa época de 1980, as músicas, as roupas, o estilo de falar, o jeito, como é que chama, os trejeitos que as pessoas têm, da época é interessante, e o filme tem um debate interessante, porque é o adulto, eh debatendo com você mais jovem, vendo as besteiras que você já fez no passado, o que, aquela besteira deixar de ser feita vai alterar no teu futuro. Então, assim, mas, o ponto forte do filme é o debate sobre, como você é hoje e como você era no passado. Então, o jovem ele faz eu não vou usar palavrão agora, mas ele faz besteira, ele eh, toma decisões erradas e o adulto acaba vendo aquilo ali, e pensando: "Pô, e se eu não tivesse feito aquilo ali, sabe, se eu tivesse agido diferente daquela época, como eu seria hoje e tal". É um filme divertido ali de ver, mas assim, em questão de teoria de viagem do tempo, acho que é um dos piores que a gente tem ali, assim, em questão de teorias, de viagem no tempo, né, é um filme bem divertido, legalzinho de ver. Tem uma parte ali que o Michael comentou, um pouco vulgar talvez, mas, enfim, eles voltam, eles entram lá numa banheira, uma hidromassagem e acordam no passado, né. São 4 4 amigos Claro, e mais o rapazinho, não, 3 e do passado. não, tem o sobrinho e são 3 ou Ah, não, que vai junto, são 3 3 e o menino. 3 e menino, né. Então são 3 amigos ali que um deles teve um acidente de carro, né, tentou se matar lá, e para animar ele, então eles levam para essa viagem nesse lugar onde eles já tinham passado nessa década de 70 ali, 70, 80, 80, né, 80, 80, tinham passado ali feito festa, né, passado um inverno, acho que era no inverno lá, né, passado um inverno muito legal lá, com festa, com coisa assim, eles queriam repetir isso, né,
Então eles voltam lá, só que no presente lá do filme é meio capenga já, né, não tem mais essa festa toda e tal. Então eles vão lá nessa banheira e voltam. O que acontece? Eles acordam no corpo dos jovens lá, né, dos adolescentes que eles eram. Apesar que no filme mostra os atores adultos, né, quando eles se olham no espelho lá, eles estão vendo, os jovens, né, os adolescentes, todo mundo lá vê os adolescentes, então eles estão no corpo do adolescente. O Só a gente que é espectador que está vendo eles como adulto lá ainda, né. E aí é meio fora, assim, porque se eles voltam à consciência deles, vamos dizer assim, lá para o passado, o rapazinho que é o sobrinho deles, que não tinha nascido naquela época, não deveria ter voltado. O rapazinho voltou e tá com o corpo dele mesmo, né. Então não e eles mesmos se veem como adultos, né, porque ele só vê que os próprios amigos são adolescentes quando olha no espelho, né. Então na parte de teoria de viagem no tempo é bem. Eles utilizam assim, o ponto forte que nem eu falei é o humor É escrachado, humor, é o humor na adulto. na parte científica ali tem bem pouco, né, até que alguém lá que diz que cuida da máquina do tempo, que vai consertar a banheira, né, diz que não pode alterar nada no passado, eles acabam alterando um monte de coisa. É, se for analisar por essa parte científica, o filme tem bastante coisa que não a própria viagem no tempo numa banheira já é uma É, coisa mas vamos lá, né, viajar no tempo pra banheira, sei lá, tem um vórtex temporal lá, alguma coisa, enfim, mas, eh, a gente deixa, né, o cara viajou numa cadeira lá na outra, né. Deixa ele viajar, né, porque não precisaria ser exatamente alguém construiu aquilo como uma máquina do tempo, poderia ser algum fenômeno natural de viagem no tempo, né. Só que aí fica meio fora, né, como é que eles não o corpo deles não viajou, viajou só a consciência, mas o sobrinho do cara que não estava nascido naquela época viajou com o corpo. Fica totalmente desconexo, né, não tem uma coerência ali, né. Na minha eles não opinião. tem as menções científicas, a par só que a parte, eh, não foi aprofundado o conhecimento, tipo, paradoxal do filme, por exemplo, eh, ele utiliza bastante paradoxo no É, mas ele não, como eu falei, né, ele não tem uma coerência, né, se é, se se uns deles voltam à consciência no corpo de quando eles eram jovens, o outro menino lá que é o sobrinho, que é mais novo, que não tinha nascido na época, não deveria ter voltado. Então uns voltaram ou eles voltam todos com o corpo de adultos lá, ou não voltam, né, enfim. Aí no final eles acabam querendo refazer tudo o que eles fizeram naquele dia para até a máquina estar consertada e eles conseguirem voltar para o presente, mas acabam não conseguindo, né, com a mente diferente de adultos, eles não vão fazer os mesmos erros dos adolescentes, até alguma coisa eles fazem mesmo sem querer, né, eles não querem fazer, mas, por ter obrigação de fazer tudo igual eu vou fazer, né, um lá apanha porque ele tinha apanhado na época, enfim. E vai nessa, e no final um deles fica lá, né, fica lá e muda tudo o futuro. sempre tem É, aquele que tentou se matar, né, ele tentou se suicidar, ele diz: minha vida lá é uma droga, eu vou ficar aqui e vou consertar tudo que eu fiz de errado, né, eu não, não busquei quando eu era adolescente e agora eu vou buscar". Ele acaba, eh ou não lembro o nome agora que ficou, mas é como se ele fosse o dono da Google lá, né, mudou o nome para o nome dele, ficou super rico, ajudou os amigos, enfim. Aí quando eles voltam, eles estão, né, com essas vidas melhores, vamos dizer assim. aproveitando que a gente está falando de meios, não convencionais de viagem no tempo, eu vou puxar o gancho por Bill e Ted. Bill e Ted é um filme também de humor, e eu não vou lembrar o nome do outro ator, mas é com o Keanu Reeves. Eu não lembro agora o nome do ator. Eles fizeram agora até o Continuação, né. 2, né, não é o remake nem nada, é a continuação. Mas,
Também é um filme que fala sobre viagem no tempo, 2 adolescentes que utilizam uma cabine telefônica e voltam no passado e conhecem várias, épocas do passado e acabam enfiando dentro da cabine para viajar junto com eles vários, ícones da história, pra apresentar o trabalho da faculdade. É, segundo o filme lá, eles vão no futuro, né, eh, acho que era a música, né, vão fazer a música que trouxe paz para a humanidade, salvou a humanidade, alguma coisa assim, eles, vão fazer isso no futuro, e para isso eles não podem bombar nas notas da faculdade, então o cara lá volta com e dá para eles essa máquina, né, para eles voltarem e estudarem, né. Que também leva àquele outro paradoxo, né, como que eles fizeram como eles estavam lá, criaram essa música no futuro, se a máquina do tempo não voltou para eles conseguirem passar na universidade ali, na faculdade, né. Então, teoricamente, eles nunca teriam conseguido, porque eles iam bombar nessa matéria ali de história, no trabalho de história, e acabando não iam fazer a música. Então, não então, consequentemente, ninguém ia voltar para dar a máquina do tempo para eles, né. Mas é tudo um paradoxo, né, então, algum momento alguém eles conseguiram fazer a música, alguém voltou para ajudar eles e aí eles conseguiram, fazer a música, né, todo um ciclo ali de paradoxos, né. É um filme que eu adorei, assim, da da adolescência, não da infância. E é um filme, assim, que até acompanhei depois em desenho animado também, que teve, que era bem interessante, até os trejeitos deles tocar É, guitarra, tal. Então, é uma coisa, assim, que fez bastante parte da minha adolescência. E claro, o também tem a parte sem levar a parte teórica e da viagem do tempo, como o Dave falou ali, da do não tem aquela coerência de como, funciona aquela cabine, né, porque se a pessoa, voltou do futuro para ajudar eles, e eles voltaram para o passado para pegar os ícones lá, então não tem muita coerência de linha de tempo, bem dizer, para explicar a parte científica, quântica e lá vai outros 500. porque Então poderia só voltar ali e dar as respostas para eles, né. Não é, precisava eles voltarem lá no passado e ficar, em várias eras, né. Mas é legal, assim, que tem um pouquinho de educativo, né, eles mostram lá no passado, figuras históricas, eh, e é bem engraçadinho também, tem algumas tiradas, né, "Ah, a gente precisa como é que a gente vai entrar aqui? Não, a gente precisa de uma chave, né. É, mas a gente não tem a chave aqui agora. Ah, já sei, no futuro a gente volta e coloca a chave aqui. Daí ele vai lá e levanta uma pedra e a chave tá lá embaixo, porque eles no futuro voltaram e colocaram, né. Então também é um paradoxo, porque se eles têm a chave ali, eles não precisam mais voltar, então no futuro quem sabe eles não voltem mais, né. Então é cheio de tiradas, assim, essa parte, bem nerd de se funciona ou não essa viagem no tempo, aí a gente tem que deixar meio de lado, né, mas é bem divertido o filme. eu não lembro, tem um que eles trazem na cabine que não tem, linguajar, eh, agora não lembro se é pé grande ou se é alguma coisa de alienígena, eu sei que ele faz o negócio lá, Não lembro, não eu lembro. não vou lembrar agora. Eu sei que, eu acho que é alienígena, eles acabam levando ele, e ele tem o mesmo ele aca no final do filme ele faz o negócio igual eles fazem, né, que é É, não a não lembro disso. comemoração, tipo assim, eh, depois a gente coloca aí o cortezinho pra pra lembrar do período. Eu encontro lá e o editor coloca. Pode deixar, pode deixar. Tá, Bill e Ted, foi um filme, assim, que
é espetacular, não é, blockbuster, não é nada, apesar que ganhou milhões, bilhões, não sei como é que ficou, mas foi o filme, assim, que gerou até a continuação. É, tanta Eh gente quis que agora teve a continuação, né, depois de anos e anos, né. Então foi um sucesso fez, né. Deixa eu que é que eu posso emendar aqui? Quem você que É, eu filme acho que daí falando dessas maneiras diferentes de viajar no tempo, né, tem o Fact About Time Travel, que então, é perguntas frequentes sobre viagem no tempo, que eles viajam num banheiro de um pub, né. eu acho esse filme interessante, porque, assim, ele trata bem as linhas de tempo. O como é que eu vou explicar? É uma coisa, complexa de explicar, tá, então vê se vocês conseguem pegar a linha. Mas, eles conseguem utilizar certinho, tipo, os pontos onde é que você viaja, onde é que você entrega o tempo e tal, eles conseguem utilizar muito bem aquele foco. Tipo, ele voltou e o cara tá saindo do banheiro lá, então, ele sai debaixo tem aquele close debaixo da escada lá, eles saem e pegam certinho o ponto do filme que já tinha acontecido. Então, assim, Fac é um filme que utiliza bem, eh, a visão de linhagem do tempo. Ele não utiliza muito bem a parte paradoxal, mas eh, porque toda vez que tem a parte paradoxal, eles tentam não ter interação, porque, claro, eles são, eh, um deles é bem nerd, né, Todos eles são, né, eles é. são, Um eh, só é aquele nerd mais, tipo, mais perdidão, baladeiro e tal, mas, ele acaba é o primeiro, assim, que que viaja no tempo, é justo o mais perdidão, né. perdido, né. Então ele, é um filme que utiliza um único espaço de gravação, altera umas 2 vezes só o a região da que eles estão filmando ali. Eh, 95% do filme é filmado dentro do bar. Então, são três amigos e eles acabam, viajando no tempo, dentro do do banheiro, digamos assim. Isso, é. É, começa com a começa lá mostrando o emprego deles e tal, meio que fracassados lá, aí eles vão para o bar beber, eles têm um caderninho de ideias lá, ideias que eles acham que vão ser grandes no futuro, né, vão fazer alguma coisa no futuro, e estão lá conversando, tomando a cerveja e tal, um deles sai e conhece uma mulher que diz que é do futuro, né, que veio conhecer ele, porque ele ia ser muito famoso no futuro, né. Então ele volta para conhecer uma celebridade, vamos dizer assim, antes dela ser celebridade, né. Pra Aí ela ele é famoso, né. daí ele volta, fala com os amigos, né, eles acham que é uma piada, ou ele acha que contrataram ela como uma piada, né, e tá ali nessa, né, nesse negócio, né, "Vocês que fizeram piada comigo, tu que tá fazendo com a gente e tal", e esse outro vai no banheiro, viaja no tempo, é uma viagem curtinha, né, ele vai, não lembro agora para que momento que ele vai, mas ele consegue voltar ele vai para um momento que todo mundo no bar tá morto, daí ele vai para o banheiro de novo e consegue voltar para o tempo presente deles lá, né. E aí eles: "Ah, é verdade, aconteceu e tal", vão lá para o banheiro, vão imitar tudo que ele tinha feito para ver se era isso, né. Muito engraçado essa parte também. Fazer a coreografia igual, Tem que fazer exatamente o que eu fiz, porque pode ser que é cantar a isso mesma que é. música. Aí eles viajam para várias, não é tão longe assim, eu acho, né, Hã? não tem uma viagem Não, não muito é distante no só tempo, uma vez que eles viajam muito para o futuro, onde é que e já também tá tudo. não fala ali quanto É, tempo no futuro é, né.
Acho que tem Ele já tá até todo de barba e tem tal, alienígenas lá, né, alguma coisa assim, umas formigas gigantes a ou um formiga. inseto gigante, alguma coisa lá, né, que eles conseguem voltar e aí aparece um takezinho rápido lá de um inseto gigante lá. Acho que é a única vez, o resto é assim, 2 horas no futuro, 3 horas no futuro, volto. Então, tanto que depois a gente vê que eles estão. Tem uma hora que estão as 4 versões deles ali no bar, né? Uns estão tomando a cerveja ainda, o outro deu aquela espiadinha lá da porta, o outro está no balcão pedindo uma cerveja. Então, as 3 ou 4 versões deles ali no É, mesmo momento dentro do essa bar, né? parte que eu acho interessante do filme, porque, que nem eu falei, eles utilizaram as linhas de tempo muito bem, só que eles, evitaram o paradoxo, tipo, a interação só que tem, tipo, eles estão já lá no futuro, e daí eles abrem a porta só para dar uma olhada, para ver o que está acontecendo, e a cena que mostra depois do futuro, eles realmente aparecem lá na porta, tal. Então, tem tudo isso aí, é muito interessante que eles utilizaram, até o filme que a gente vai falar aqui mais para o final, fica aí até o final para que a gente vai falar de um filme bem legal. Eles utilizaram, não é uma técnica do filme, mas é uma técnica de ficção que é reutilizado em filmes de viagem do tempo. Que é esse negócio de pegar eh, o gancho da linha do tempo, tipo, que nem eu mencionei ali, eles estão lá abrindo a porta debaixo da escada e o cara sai do banheiro e tal. Então depois quando acontece aquele cara saindo do banheiro lá, daí tem eles Sim, lá também. Então, assim, toda vez que eles utilizam a linha do tempo, no decorrer do filme aparece também que eles estão conversando os 3 lá, e tem uma hora que ele entra no bar que ele achou que tá tudo certo, né, tá correto, voltaram pro normal, aí ele vai pra mesa, tá os 3 lá, né, na mesa, então ele volta lá pra contar para os cara que não tá, aí é onde é que ocorre a maior, burrada, né, porque daí o outro acaba fugindo, e só aparece ele do futuro lá. Eu não vou lembrar o nome dos personagens agora, não mas é assim um filme tão memorável, né, assim, é legalzinho de ver. A ideia ali também, né, de que mexer no passado vai afetar o futuro, então, tem um grupo de pessoas lá no futuro que voltam para o passado para matar essas pessoas que vão ficar famosas no futuro, justamente no momento que aquela grande coisa acontece, né, então lá no caso deles é uma dessas ideias que estava dentro do caderno que vai revolucionar o mundo, e que a gente não sabe o que que é, porque nunca mostra, né, vários filmes têm essa temática de nunca mostrar essas coisas, e ela volta pra, então, matar eles ali, por isso que um deles vê essa cena do bar lá todo com todo mundo morto, porque é uma pessoa desse grupo voltou pra eliminar eles bem nesse dia que eles iam uma dessas ideias ali, eles iam verificar que essa ideia ia revolucionar o mundo, né. E até no final, né, mais pro final do filme, que salva eles é porque, nessa questão deles lá de o passado ou tudo isso influencia, né, ele joga uma cerveja, derrama uma cerveja em cima do caderno, da folhinha do caderno lá onde tem a ideia, que apaga, então ninguém vai ver aquela ideia no futuro, eles não vão ficar famosos, e não vai ter ninguém que precisa voltar no passado para acabar com eles, né, então eles continuam dali, né. daí finalzinho do filme já, a namorada dele, né, que é a que ele encontra no bar primeiro, que fala que é do futuro, que sabe que ele é famoso e tal, que ela tem uma nave lá, ela volta novamente do futuro, quando eles estão indo embora do bar, aí onde é É, que na ele ali, na verdade, ela não tem uma nave, né, lá no futuro ele enxertam alguma coisa que é a máquina do tempo dentro dela mesmo, né, ela não, consegue mas ela fala que ela recebe, eh,
que ela é general, não sei o que, de uma nave lá. Ah, pode ser, não lembro agora. Mas aí eles resolvem toda essa parada de viagem no tempo, e daí vem no final ela, que é de outra dimensão daí, né, aí como se fosse pra ter uma continuação de FAQ de viagem no tempo, um FAQ sobre, múltiplas dimensões daí, né, que acaba nesse finalzinho é sobre outra dimensão daí. É, daí ele chama os outros 2 para ir junto, eles acabam aceitando, aí depois que eles entram no portal, aparece os 3 do nada ali, já foram, chegamos no momento certo e tal, aí onde é que acaba É. o É filme. um filme divertidinho ali, bem legal, humor inglês, né, um humor inglês diferente aí do americano, umas situações e umas coisas lá legais. Então pode dar uma chance aí assistir. É, quem gosta de filme de viagem do tempo, eu recomendo o FAQ. Eh, não dá para deixar de mencionar filme O Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, né, tem viagem no tempo, também entra no paradoxo, né, o cara que volta, e o filho dele daí que vai ser o líder da rebelião que mandou ele para o passado, então também é aquele paradoxo, né, se ele não voltasse, não teria o filho que seria o líder da rebelião, se não tem o líder da rebelião, não teria ele voltando, né, mais um paradoxo ali. Eh, que o filme que levou o Arnold Schwarzenegger para os tops, né, do cinema. Blockbuster, com certeza. É. Mas a viagem no tempo ali é bem básica, vamos dizer assim, não só tem aquela primeira viagem que entra os exterminadores ali, não trata muito isso durante o filme, né, É, não não tem muito. tem esse negócio de existe a linha do tempo, porque tem a linha do tempo dele, né, a É, do teve uma viagem no tempo, mas ele não fica viajando, não né. tem loops temporais, não tem várias É. viagens, não tem vários momentos no filme, né, então, a ele veio do futuro, teve essa viagem, mas a parte de viagem do tempo acaba ali, né. É um filme que acabou gerando, tipo, o Velozes e Furiosos, né, porque tem não sei quantos Exterminador do Futuro já saiu, 5, 6. É, tem bastante, né, mas enfim. Mas é um filme também que trata de viagem no tempo, claro, não da forma como a gente já passou aqui, mas não tem como não mencionar, o filme, Arnold Schwarzenegger, é, eu sempre confundo o Arnold com o Stallone? Sylvester Stallone. Nossa, não, é difícil, né, tem que confundir os 2 é difícil, mas tudo bem. Acho que não tem muito o que falar da viagem no tempo ali, né, tem esse dispositivo que eles fizeram lá, que travaram para as máquinas não poderem voltar, né, só que daí eles colocam, pele sintética sobre a máquina para conseguir voltar e tal, né. Hã, aí por isso que o exterminador lá tem carne, vamos dizer assim, né, que na trava lá só os humanos poderiam voltar. Mas acho que é bem simples, em matéria de viagem no tempo é bem simples, assim, é mais um É filme de uma ação do que de viagem no tempo, mas, trata como é um filme muito famoso que tem uma viagem no tempo, a gente não podia deixar de comentar aqui, né. trata mais de uma resolução de paradoxo, bem dizer, ele quer exterminar com o criador dele, porque acabou com a linha do tempo, né, Ah, ele quer, destruir. ele quer acabar com o líder da rebelião dos humanos antes do líder nascer, que é no caso da Sarah Connor, né, o filho da Sarah Connor, e no primeiro filme. E só acontece, tipo, ele voltou no tempo para matar ela, e daí o humano lá volta para salvar ela, tudo isso acontece porque ele voltou, então é todo um paradoxo, né, se o robô não tivesse voltado para matar ela, o cara não voltava para salvar, e o cara não ia ter o filho com ela e não ia ter rebelião no futuro, então todo um ciclo de paradoxo mesmo, né. Mas acho que em matéria de viagem no tempo, assim, é é bem simples, né. Outro
que eu queria mencionar é o Efeito Borboleta. Também é um filme interessante. Esse é trata do mesmo paradoxo do que a gente comentou ali do do próprio filme A Viagem do Tempo lá, que é o que você tenta corrigir do passado, que É, mas ali no caso, ele volta à consciência dele, né, e ele trata mais o paradoxo. ele não faz o que o outro faz lá, que ele barra de tu alterar, né. Ele deixa você alterar o passado. No efeito borboleta, ela altera várias vezes o passado, né, então ele volta, né, pelo diário dele, lendo o diário dele, ele consegue voltar para aquele momento do tempo. A consciência dele volta no corpo dele lá, né, Naquele então momento é o momento que ele teve tipo um apagão, e depois que é, ele é adulto ele consegue voltar naqueles momentos que ele está apagado, por exemplo. que é o que explica depois, né, ele por que que ele teve esses apagões, porque ele era uma criança, estava ali, aí lá com, sei lá, 6 anos, no futuro, ele vai voltar para aquele tempo e o adulto vai assumir o controle do corpo, né, a É, consciência adulta. Então a criança não lembra disso, porque não aconteceu ainda. A criança não chegou no momento que voltou para aquele momento, para aquele, tempo para ele saber o que aconteceu, né, então ele esquece totalmente, porque não é a mente dele que está fazendo aquilo. Então ele tenta consertar, né, várias coisas, sempre piora, né, na verdade, cada viagem que ele faz a coisa só vai piorando, até que ele tem uma namoradinha lá, né, e aí no final ele deixa aí, né, tipo: "Ah, pra ser feliz aqui, pra ter alguma coisa, é melhor a gente nem ficar junto", né, daí ele volta lá e meio que conserta no final do filme, né. no final do filme ele volta para o aniversário lá, e meio que briga com a menina que É, porque daí é melhor assistir o filme, né, tem trata uns temas um pouco pesados ali também, porque os pais da menina estavam separando, ela decide ficar com o pai porque, gostou dele, lá no aniversário eles conversaram, ela gostou dele, então ele decide ficar ali para ser vizinho dele, e aí tem questão de abuso e várias coisas, e ele tenta consertar isso, e cada vez que ele vai tentando consertar, vai piorando. Até que ele vê, tudo o que aconteceu porque ela ficou aqui e não foi com a mãe dela, ficou com o pai por causa dele, e não foi com a mãe. Então ele vai lá, em vez de dele conversar, ser legal com ela no aniversário, ele vai lá e briga com ela, né. Então ela decide ir com a mãe dela e no futuro os 2 estão bem, assim, só não estão juntos, né. o filme que é o mesmo esquema, só que vou dizer que é um paradoxo só, que é o Donnie Darko. Também utiliza quase a mesma ideia, só que é um filme que trata mais a questão psicológica da viagem do tempo. Então, o mas é o mesmíssimo tema do efeito borboleta, só que não tem, aquele volta tantas vezes, assim, é uma única solução, só que só vai descobrir isso no decorrer do filme. Então ele tem, o problema não é mental, psicológico, e o filme trata isso, eh, uma depressão, o jeito que a pessoa, age ali, e só vai, explicar lá no final do filme. Então, para quem não é muito desse negócio de querer entender viagem no tempo, no caso dele não é uma viagem no tempo. Dá para considerar uma viagem no tempo, porque ele vai no final do filme, ele vai quando ele decide, que ele tem o tempo, né, para ocorrer, ele já sabe através do dele mesmo,
avisa para ele que vai ocorrer naquele tempo lá tal coisa. Então, ele vai entendendo no decorrer do filme o que tem que ser feito para solucionar o tudo que tem no decorrer do filme. Então, assim, tem várias questões que vão acontecendo durante o filme, eh, tanto ele de conhecer a garota, como problemas na escola, como, tudo que vai ocorrendo no filme, eh, ele vai conseguir, alterar só no final do filme. Então, mesmo do efeito borboleta, só que ele altera uma única vez e aí você consegue entender todo as interações que ele teve durante o filme. Eh, tem uma menininha lá que gosta dele, então, eh, ele acaba, ignorando ela, tal, e aí no final do filme quando ele altera, então ela não vai chegar a conhecer ele, não vai se apaixonar por ele, então porque ele morre no final do filme. Não é spoiler, tá, porque o filme é velho, então vocês param de reclamar aí nos comentários. Eh, ele morre no final do filme e acaba resolvendo tudo, porque todos os a questão do filme, a maioria dos problemas acabam ocorrendo por conta dele, então uma questão meio complexa, psicológica, ele perder a vida para corrigir esse problema do todos os problemas que ocorrem durante o filme. Então é um filme forte, complexo para entender, que para quem não acompanha, até, filmes que utilizam, essa técnica do efeito borboleta, do Donnie Darko, e até Doze Macacos utiliza também essa mesma, só que tem mais interação, paradoxal. E mas assim, é um filme inteligente, não tem como negar que foi bem escrito, só que é complexo, para quem não para quem não acompanha esse tema, vai achar o filme muito complexo de entender. Talvez, eh, como é que chama? Um pouco aborrecido durante o filme, porque Tem tem certos momentos que parece ser monótono, mas que só vai ter explicação no final do filme. É, Donnie Darko eu não assisti, não tenho como comentar, mas falar de filmes complexos ali, a gente pode falar um pouquinho do Nolan, né, tem o Interstellar, o próprio Inception, né, tem uma parte não tem viagem no tempo, não tem nada, mas nas camadas do sonho lá, o tempo é diferente, então, né, quanto mais camadas o tempo passa mais rápido lá dentro e mais devagar aqui fora, várias manipulações de tempo, mas acho que vamos falar um pouquinho do Interstellar, né. É um filme aí que tem a dilatação temporal, uma coisa bem mais científica, né, de viajar em velocidade da luz, viajar perto de buracos negros, trouxe uma uma parte, assim, bem mais científica, vamos dizer, né. Hum, toda aquela teoria de estar perto do buraco negro, o tempo lá naquele planeta passa de forma diferente, enfim, o que que tens para falar desse filme? Interestelar assim, quem me conhece, que é mais próximo de mim, sabe que o Chris Nolan, assim, é o meu diretor de paixão, assim. Eu vou assistir o filme dele até que se for ruim. Eh, então tem até 2 filmes que tratam dessa questão de tempo, que é tanto o Tenet como o Interestelar. Mas falando do filme Interestelar, eh, então é um filme que, como o Dave falou, eles fazem a não é uma viagem do tempo, porém, trata de uma visão de como, funciona o tempo, né, eles acabam viajando através do buraco de minhoca, então para buscar astronautas que foram numa exploração por planetas que para
para Planetas povoar, né? planetas habitáveis, né, porque a Terra está nas últimas, né, não tem mais como acho que a única coisa ainda que conseguem plantar é milho, então só comem milho, e não tem mais, né, daqui a pouco tem uma nuvem de poeira lá, alguma coisa assim, daqui a pouco nem o milho mais não vão conseguir plantar, então eles têm que achar outro lugar ou a raça humana vai acabar, né. É, o Nolan é um cara, assim, que ele utiliza bastante estudo do que ele está fazendo. Então, tem uma linha do tempo complexa do Interestelar, dele sair com a filha dele, eu não sei que idade que ela tem, deve ser na faixa dos 13 para 14 anos, quando ele viaja com a NASA. E ele fala que quando ele voltar, os 2 vão ter a mesma idade, então trata dessa visão de tempo de quando você está viajando na velocidade da luz, eh uma velocidade maior você acaba, entrando nesse tipo de, eh É a teoria da relatividade lá, né, o tempo vai passar mais devagar para ti, porque tu tá viajando muito rápido, né, ou perto de grandes massas de gravidade, como o buraco negro lá, né, o Gargantua. Essa parte tem bastante teoria real, né, na verdade é, ele não viaja, como se ele estivesse viajando para o futuro, né, ele não ele tá lá, ele tem 30 e poucos anos, 40, sei lá, e quando ele volta ele ainda tem 40, né, mas, o futuro ali na Terra já tá no futuro, né. Lá no planeta também, né, quando ele vai para o planeta e volta, passou bastante tempo para quem está ali na nave, e para eles não passou minutos, horas lá, sei lá, né. eu acho interessante, bem interessante, a até os estudiosos fizeram, como é que chama? Um acompanhamento da linha do tempo para entender, por que que ele volta, que ela já está na idade avançada, tal. Mas eles explicam lá, quando eles viajam para o planeta que é de água lá, e até tem uma sacada no filme, quem assistiu vai notar, que a cada hora daquele planeta equivale a 7 anos no planeta Terra, porque eles estão muito próximo de um buraco negro. Então, quem nota naquela cena tem um tique e um taque, que conta exatamente aliás, não é cada hora, cada minuto equivale Acho que cada hora era 7 anos, acho que uma coisa assim, alguma mas, coisa assim. acho que o tique é cada tique é 1 ano, né. Eu acho que é. E daí mas tem uma sacada da cena que eles estão lá dentro desse planeta, que é um tic-tac. Você pode perceber na cena que fica tic-tac, tic-tac. Você vai notar que aqueles tiques ali contam certinho o tempo do que eles perderam naquele planeta, que, se eu não me engano, quando eles voltam lá é 23 anos. É, uns 20 e poucos anos, uma coisa assim. Até o astronauta que ficou na nave fala certinho a quantidade de anos, dias. Quando eles voltam, ele está bem mais velho, ele já tinha desistido de esperar, Sim. então é bem interessante. E ele acaba não conseguindo retornar para a filha dele na idade que ele tinha planejado, por N fatores, né, que acontece no filme, e eles acabam caído no Tesseract, que chama, né, caído dentro do buraco negro, onde ele vai ver que, tudo que, aconteceu no planeta Terra era tudo dentro do quarto da menina. Então, toda a interação, tudo que aqueles eles não conhecem as entidades, mas, É, ali, alguém né, ele fala que são os humanos do futuro, né, é, que conseguiram essa tecnologia e daí mas aí é a parte do Nolan, né, da toda a poesia, de todo o emocional ali, mas, cara, precisava fazer tudo aquilo, se o cara tinha toda essa tecnologia, né, podiam
mandar uma mensagem mais direta ali, ter que fazer o cara fazer toda essa volta para cair no buraco negro, para depois conseguir acessar o quarto da filha no passado, para poder dar uma mensagem lá, acho que ali é toda uma poesia que tem, o cara bota ali para ter esse emocional, mas com certeza se os caras tinham essa tecnologia para capturar ele de dentro do buraco negro, para criar aquele buraco de minhoca, porque segundo eles também foram essas entidades do futuro ou alguma coisa assim que criaram esse buraco de minhoca ali para justamente eles conseguirem, né. Eu acho que poderia, né, se os caras têm essa tecnologia toda, dar uma mensagem mais direta lá para a NASA, diz: "Ó, vai para o planeta tal que os outros não vão dar certo", né. Não, botaram lá 10 cientistas, eu acho, astronautas que foram para esses planetas, e 3 ou 4 ali, só nenhum sobreviveu na verdade, né, esses que foram. Perderam um tempão ali para ir de um planeta para outro, para chegar lá e, É, pô, acho então que se para tinha pra toda essa chegar tecnologia, podia ter avisado de um jeito melhor, né. Mas enfim, é o emocional, é toda aquela parte bonita ali do filme, né, dele vendo a filha dele, dele conseguindo falar com ela do passado, e o reencontro no final, né, tudo aquilo. é o filme que eu já assisti 20 vezes, do Nolan, Interestelar é o meu preferido, então, eh eu gosto muito do filme, eu acho interessante porque eles colocam a parte teórica, né, científica, tudo nas entrelinhas. Os cálculos que aparecem no filme são cálculos reais, não é uma coisa criada cenograficamente. eh, e a única coisa que foi criada de forma cenográfica é um cálculo, científico de viagem do tempo, que está no quadro do professor da NASA, e ela até resolve, né, no final do filme lá, finalzinho do filme, ela resolve o cálculo. O que faltava realmente era, no cálculo era a questão do tempo. Então, ela faz, ela joga a papelada lá, ela grita "eureka", porque ela descobriu, né, resolveu o cálculo do professor que acaba falecendo durante o filme. Ali ela já está com 30 para 40 anos, se eu não me engano, quando ela resolve o cálculo, e eles acabam, utilizando aquele cálculo daí de forma cenográfica, claro. Aquele cálculo foi resolvido, então eles acabam criando o planeta, artificial, eh, ao redor de Saturno, se eu não me engano, e utilizam uma visão científica que é de, eh, manutenção de tempo, que é o planeta feito em forma de cone, e ele É, não é um planeta, né, é uma estação lá que eles é uma quase uma estação espacial, porque estação, é. daí esse problema, essa fórmula ali era de como tirar tanta gente da Terra, né, porque hoje a gente gasta muito combustível para tirar um foguete, né, e leva 2, 3 pessoas, né. Então a gente precisa levar milhares, milhões de pessoas de uma vez só, para o espaço, né. Então que ele leva em conta a gravidade ou talvez antigravidade, não fala no filme, né, mas de alguma forma para conseguir levar milhões, milhares de pessoas de uma vez para lá, e esse então leva para uma estação espacial em volta de Júpiter, eu acho, ou Saturno, não lembro agora, que é em forma de rosquinha, né, que ela fica girando para a Terra Gerar a gravidade. a Terra puxa para o meio do centro da Terra, puxando pela gravidade, né. É o E cone ali mesocentrífuga, né. aí é o contrário, né, porque ele fica girando e fica jogando para fora, né, então a gente vê lá quando eles estão jogando beisebol, eu acho, né, que é uma curva, né. Eles vão ver o horizonte, eles não têm, né, porque o horizonte vai começar a ir para cima, né. É uma rosquinha, assim, vamos dizer. Eu acho interessante porque realmente existe esse É, esse conceito, né, pode ser levado, né, lá na estação acho que já é utilizado, né, dela ficar girando hã, para criar um pouco de uma sensação de gravidade, né. Mas até a própria nave, né, a nave gira lá para gerar um pouquinho de gravidade lá antes dessa estação. Mas falar de Nolan aí
tem o Tenet também, que, cara, eu assisti, assim, sofrendo, tá, o filme não achei tão bom o filme assim, cara, eu achei É um filme que ele é bem criticado, porque ele assim, é complicado pra mim, né, complicado sem necessidade, eh, soluções nada a ver ali de viajar ao contrário, e no final ele é o principal lá, ele recruta ele mesmo, eh, enfim, não sei o que dizer do filme, achei dormi algumas vezes, não consegui ver o filme todo. eu não posso mentir, como eu falei, mesmo que o filme for ruim, do Nolan, eu vou assistir. Eh, não vou dizer que eu não gostei do filme, eu achei muito interessante a ideia do filme. É, E a complexidade para você entender, a linha do tempo, como ocorre cada coisa, como ele encontra, eh, co como ele entende o que está acontecendo com a versão dele do passado e do futuro, porque como ele está, indo voltando, indo, voltando. Então fica complexo para entender. Então, assim, tem muita gente que fala assim: "Ó, quem assistiu o filme Tenet e entendeu, é porque não assistiu direito, porque o filme é feito para não entender". Então, a maioria da crítica do filme é sobre isso. Mas ele trata, da linha do tempo de forma re retro retroativa. mas ele não é inversa, né, ele tem uma parte que eles vão pra frente, enquanto que os outros vão ao contrário no Que é tempo, uma né. viagem do tempo de ré, enquanto a linha É, do de ré, tempo né, tem ele não continuidade. consegue, eh, não consegue voltar para um ponto no passado, né, ele tem que entrar e começar a andar de ré, vamos dizer assim, né. Voltar e se eu quero voltar uma semana no passado, eu tenho que entrar nessa máquina, não sei se é um portal, uma máquina lá, uma catraca que eles falam no filme, chama catraca, né. Então passa na catraca e começa a ir para trás lá, né. Mas ele tem que viver uma semana andando para trás para chegar no momento de uma semana atrás. Eu não consigo sair agora e chegar um mês atrás. Eu teria que sair agora, viver um mês inteiro de ré para chegar no passado, né. Tem umas coisas bem estranhas, assim, no filme, como aquele agente que depois descobre que ele que recrutou no futuro, mas ele tá ali no naquele momento, e sendo que ele teria que ter passado muito, muito, muito tempo viajando de ré para estar ali, né, porque se o cara começou agora, do jeito que ele tá ali no filme, ele não sabe nada, não entende nada, para ser o chefe da organização Tenet lá no futuro, e ainda recrutar o cara, treinar o cara, e depois mandar ele, sei lá, um ano inteiro no passado, que seja um ano, mas dá a entender que é muito mais no futuro, né, que ele recrutou esse cara, o Robert Pattinson, né. Dá a entender, né, não falam exatamente no filme, mas dá a entender que ele, recrutou o Robert Pattinson muito tempo no futuro, ou que o Robert Pattinson já estava na Tenet no passado até, do no passado do que começa o filme, né. Mas como que ele ficou tanto tempo voltando, né, também é complicado ali as explicações, a parte de ação é bonita, tem cenas legais lá, vai pra frente, vai pra trás, a luta no corredor lá, confusa também, depois tu entende um pouco, mas acho que é desnecessária a complexidade, fica chato muitas vezes, porque não consegue entender. Sei lá, eu tive que parei e comecei umas 3 vezes para conseguir ver o filme. Ah, o Nolan é um cara complexo, cara. Ele já fez vários É, filmes. mas acho que Interstellar tem uma complexidade que é válida, e o Tenet eu acho que já não, já é meio que Então, a gente tá falando de vários filmes que têm a temática de viagem no tempo, mas alguns que a gente está mencionando também tem não é bem viagem no tempo, então é linha de tempo. Então, manipulação temporal. hã,
Mas aí vai falar daquele um que falta? Daquele filme que É, falta? daquele, podemos falar Fala daquele. aquele pra nós encerrar aqui então, aquele que todo mundo tá esperando pra ser falado. Qual é o filme que eu tô falando que eu ia falar? Aquele que o maior filme de viagem no tempo. Pois é, mas você sabe qual que é? Eu sei, que é o De Volta para o Futuro. Ah, tá. Eu achei que você não ia saber. Então, assim, filme, eu não posso falar palavrão aqui, mas é um filme bom, ótimo. Então, assim, 2 palavrão que eu evitei, tá no YouTube. Eh, é um filme ótimo, tanto para família, como para o nerd, como para, quem acompanha a parte científica. Então, De Volta para o Futuro são 3 filmes que, trabalham muito linha de tempo e paradoxo. Então, são filmes, divertidos, claro, tem aventura, tem só que tem muita coisa de interação paradoxal, qualquer alteração do que acontece do filme, você consegue acompanhar, É, tem as consequências, né, o que faz no passado reflete naquele mesmo momento, né, tanto que ele faz alguma coisa lá que ele talvez impediria ele de nascer, ele já começa a sumir, então vai acontecendo e vai atualizando o futuro, né, vai mexendo no futuro. Acho bem legal, é interessante, tem de tudo, né, tem tecnologia, tem carros que voam, carros que abrem com a porta para cima, cheio de tecnologia lá, ação, aventura, tem música, tem de tudo. O filme, cara, é realmente sensacional. eu eu acho muito, né, é a palavra certa mesmo, é sensacional, porque e também utiliza o meio de viagem no tempo, eh diferente, assim como a cabine telefônica do Big Ted, não Quase foi tem uma outra. banheira, né, quase foi uma banheira. A primeira ideia deles era utilizar uma banheira ou geladeira? Banheira acho que era, né? Agora eu me confundi aqui, mas acho que era para ser uma banheira, e aí por questões do filme ali pegaram o carro, né, o O DeLorean, que carro, é que é o ícone até hoje, DeLorean. né. DeLorean foi o carro que virou, mesma coisa do que o Batmóvel, ficou o carro, ícone da cultura pop. Então, DeLorean é a máquina do tempo e ela É, funciona com umas baterias específicas lá, que é do como é o é, urânio, o acho que é reator urânio, nuclear, né. né, reator acho que é legal toda essa temática, né, precisa chegar em 88 milhas por hora, tem que enfim, é legalzinho, né, tem essas sacadinhas deles, né, erraram bastante nas previsões, né, 2015 era o futuro deles lá era 2015 com skate voadores, hologramas para tudo que é lugar e tal, e a gente não tem nada disso, né. Mas enfim, fora isso, é muito bom o filme. É, as linhas do tempo geralmente têm, se não foram alteradas, sempre tem o mesmo esquema, porque o o vilão, né, o cara maldoso lá é sempre maldoso, ele é sempre o molengão, então as linhas do tempo sempre seguem esse para onde ele viaja, é assim que funciona, é o Bill? Biff Tanner, né. É. E ele é sempre o maldosão lá, a não ser que foi alterado aquela linha do tempo por alguma coisa que ele fez, que nem tem uma vez que ele altera o tempo e o cara vira, acho que empregado dele, se eu não me engano. Então, mas para toda a linha do tempo que ele segue, é o mesmo esquema, ele tem a namoradinha lá e, os pais dele, o cara maldosão lá, nunca altera, não importa para onde ele viaja, nunca altera, a não ser que ele fez alguma alteração lá no naquela linha do tempo que vai mexer. Eu acho muito interessante, porque eles fazem essa mesma visão para todas as linhas do tempo que ele viaja. Então, tá futurista lá, então vai mudar a roupa, tudo, tem o skate, É, futurista o lá. tênis que amarra sozinho, o skate, enfim, roupa que se autoajusta. Acho bem legal, é um filme bom,
todo mundo deve conhecer o filme aí, a gente não precisa falar muito sobre É ele, né. difícil alguém, assistir e não gostar do De Volta para o Futuro, assim. Só se for uma pessoa que, realmente não curte, que é a pessoa que curte mais filme de terror, que curte mais filme de drama. Agora, se for qualquer outro tipo de pessoa, vai conseguir acompanhar, porque é um filme que trata de viagem do tempo, mas trata de uma forma que mesmo uma pessoa que não tem o conhecimento aprofundado da o conhecimento científico consegue entender o que está acontecendo, no filme. E são 3 filmes, né, até no se eu não me engano, no terceiro filme o doutor acaba criando não existe mais o DeLorean, né, porque ele deixou para o Marty McFly voltar, e como ele ficou no passado com a esposa dele, ele acaba inventando o trem lá que É, transforma um trem na é. O trem que futurista lá. é um dos principais aí, a gente não podia deixar de falar do De Volta para o Futuro, mas acho que é o que todo mundo conhece aí, né. Mas é isso, a gente falou hoje sobre esses filmes aí de viagem no tempo, de linha do tempo, então, eu acredito que de forma nostálgica pra gente também, porque tem bastante filme que, foi, eh, fez parte da nossa adolescência, faz pouco tempo também a nossa adolescência. E se for viajar no tempo, uns aninhos ali só. Sim. Então, quem gostou, de algum desses filmes, deixa aí nos comentários, qual desses filmes que a gente mencionou. Tem, não É, vou dizer tem outros centenas, né. filmes aí pra gente falar, mas acho que esses foram que a gente quis trazer nesse momento. Filmes clássicos, uns filmes que talvez as pessoas aí não conheçam, né, o FAC, o Hot Tub Machine, então não são tão midiáticos assim, mas acho que encerrando aí com De Volta para o Futuro, que é o maior clássico, né, acho que podemos encerrar por aqui. Eh, Quiser volta no tempo ali, lá no começo do episódio e deixa o comentário. Hoje o YouTube permite, né, você pode voltar o tempo ali. E deixa um comentário legal aí pra gente, ajuda a gente lá no Apoia-se. Aproveita esse tema de viagem do tempo, também assiste todos os nossos episódios desde o do primeiro. É, pode manipular o tempo, bota em 1.5, aí você vai levar menos tempo para assistir 1 hora de episódio. Aí, que legal. É isso aí, galera, até a próxima. Valeu.